Olá, boa tarde. Nós vamos dar início à avaliação do seu capítulo Concepções da Hermenêutica Bíblica. No bloco Principais Autores, você precisa revisar essa citação que você fez. Então, você trouxe aqui o nome do autor e colocou sem data. A data você vai apresentar. Se não tiver data na obra, até aqui no nosso TCC Wiki, olha, a gente tem essa orientação, como fazer a citação sem ano, segundo a norma ABNT. Então, aqui tem algumas orientações, eu vou te enviar o link, você faz a leitura para você entender como fazer, porque, olha, quando não tem a data exata, você pode inserir ou a data de impressão, a data de distribuição, enfim, tem orientações aqui, ou mais algumas opções para você fazer, né? Então, não colocaria assim sem data, né? Você poderia colocar conforme a ABNT sugere. Então, vou te indicar para você dar uma olhadinha e você reorganizar aqui seu texto, tá bom? Então, informação importante. Lembre-se de quando você alterar, né? Você salvar e avançar aqui para ficar com essas alterações salvas no bloco. Esse trechinho que você colocou aqui no final, assim afirmar que é possível interpretar a Bíblia, eu acho que você poderia remover, deixar só a citação mesmo, né? Esse trecho, como é seu, você pode colocar antes da citação e organizá-lo para ficar com um sentido coerente com relação ao seu texto. Aqui, ele ficou meio deslocado, né? Então, acho que não foi viável, você pode colocar ele antes da citação e organizar o sentido para ele ficar mais coerente, né, com a escrita. Aqui você traz, né, um trecho entre aspas, então é algo que eu gostaria de falar sobre. Veja, no bloco anterior, você traz algumas diferenças nas citações que você fez. Eu vou te mostrar essas diferenças agora. Então, qual é essa orientação? Veja, aqui você diz, segundo afirma Klein, a interpretação, então, quando a citação o autor está incluído no texto, dentro do texto, o nome do autor fica fora do parêntese, escrito só com a primeira letra maiúscula. O restante do nome pode ficar minúscula, mas o nome fica fora, exatamente como está aqui, né? Letra inicial maiúscula, restante minúsculas, mas fora do parêntese. Dentro do parêntese só o ano. Por quê? Porque você diz segundo José, segundo João. Agora, você traz aqui um trecho entre aspas, então nos leva a pensar que é uma citação direta curta. Se é direta curta, tem que informar a numeração de página. Se não houver numeração de página, não precisa colocar. Isso é uma orientação da nova norma. A norma ABNT, né, 10520 para citações foi atualizada agora em 2023, que é a norma de citações. E essa norma, ela diz que quando não tem numeração de página, não se coloca nada. Mas aí eu quero que você entenda, não tinha mesmo ou você não colocou porque você esqueceu, né? Porque se tiver, tem que colocar. Então, a minha dica, a orientação é acesse a obra do autor, olhe lá se esse trechinho que você pegou, ele está em uma página que tem a página, 12, 15, 20, enfim, traga a informação para cá. Se não for paginada a obra, aí não precisa colocar nada. Então, olha que dica importante. Olha como você fez corretamente aqui, segundo o Klein, né? Aí sim, né? Mas aí fica fora. Então, aqui você fez correto, aqui não, né? Então, coloca o nome do autor fora. Aí, outra questão que eu queria chamar a atenção é as citações, né? Aqui, olha, quando a citação ela está fora do texto, ou seja, quando você não inclui o nome do autor dentro do texto, não diz segundo José, segundo João, você simplesmente coloca uma ideia do autor e coloca o nome dele no final, não inclui ele no texto. Aí a citação fica assim, então aqui está correto, aqui está correto. Agora, o que é que eu quero que você entenda? Aqui novamente a questão da citação, né? Trecho citado, aí você não colocou de quem é esse trecho, de quem é, né? É uma citação direta curta, é de quem? É de Ribeiro, então o nome de Ribeiro tem que vir aqui. Enfim, ou é de outro autor. Então ficou confuso isso pra gente. Aqui é uma indireta de Ribeiro, aqui sim eu consigo entender, mas e aqui, quem citou, né? Então tem que trazer o nome de quem citou aqui, tem que fazer essa citação, essa outra, né? Aqui, né? Aliás, se for Ribeiro, você vai colocar aqui, né? Se for outro autor, tem que colocar.
Então, quem é o autor, né, desse trecho? Então, tem que rever essas questões. E aí, pela pela atualização, o nome do autor pode ficar assim na citação. Mas a norma antiga, ela dizia que era assim. Qual é a diferença, né? A escrita, nome, sobrenome do autor, todo escrito em letra maiúscula, sobrenome do autor só com a inicial maiúscula. Então, tem uma diferença. O que é que eu oriento você? Manter um padrão. Ou você vai se basear na nova norma ou na norma antiga. Se a sua faculdade não está exigindo a norma atual ainda, pode continuar com a antiga. Se ela já está exigindo, então tem que se basear na nova. Então, qual é a orientação? Padronizar. Se vai se basear na nova, então tem que ser todas assim. Se vai se basear na antiga, tem que ser todas assim, né? Então, veja essa questão para você corrigir essas citações para não ficar sem um padrão, né? Aqui, novamente, a mesma questão, né? Aqui você traz a citação, inclusive abriu aspas aqui, foi escrevendo, não fechou aspas, né? Tem que fechar. Qual é o momento aqui de fechar as aspas? Como eu falei, nome é o sobrenome escrito mesmo, não abrevia. Então tem que rever, tem que ajustar. Aqui, e aí informação de página, né? Tem que apresentar, se tiver. Então são questões a serem corrigidas no seu trabalho, né? Parágrafo com uma frase só, a gente não aconselha que você faça. Como uma boa prática de escrita, o ideal é que o parágrafo tenha no mínimo duas. Então, de repente, você poderia até reorganizar aqui para juntar esses parágrafos e formar um só, né? Poderia complementar aqui com outra frase e juntava, né? Ficaria legal também o parágrafo, né? Ficaria um parágrafo com uma quantidade de linhas aceitável, porque não ficaria nem tão longo, mas também não ficaria um parágrafo com uma só frase, né? Os parágrafos, no máximo, uma média aí de 8 linhas, e uma média também de, no mínimo, 2 frases para compor um parágrafo, né? Então, como já vem aqui com uma citação direta, para não juntar já com esse outro, com outra direta, aí você faria aqui, de repente, uma frase, né, de argumentação e aí juntaria, aí ficaria mais organizado aqui o texto. Então, essas são as orientações aqui. Por que eu vim para a prévia, né, diferentemente das outras orientações? Para te mostrar em comparação, né, com relação às citações, para você entender. E outra questão também que eu vejo, né, é que você traz muitos autores, é bem legal essa questão também, mas cuidado para não citar muito um autor só, né? Eu vejo que você aí Klein de novo não é legal, né? Existe um tipo de plágio, que é o plágio de alta densidade amplo, que é quando o aluno cita muito um autor no texto, só um autor, e deixa de citar outros. Então, isso é algo a ter um olhar para não fazer isso muito, né? Claro que aqui eu vejo que você traz sim outros autores, né? Olha, esse. Então já trouxe uma diferenciação. Então esse Ribeiro, então ficou bom. A gente traz essa média de 3 a 5 autores por capítulo e eu vejo que você cumpriu. Então é só uma orientação até para os próximos, né? Para não acabar citando muito só um autor. Mas não vejo aqui como um erro, tá? É só uma dica.